Boa tarde a todos e a todas. É com satisfação que temos hoje, na nossa disciplina, a Guerra Fria no Brasil, como convidado o professor Reginaldo Benedito Dias. Reginaldo é graduado pela Universidade Estadual de Maringá, tem mestrado pela Unesp, doutorado também pela Unesp e pós-doutorado pela UFRJ. O Reginaldo é professor do programa de pós-graduação em História da Universidade Estadual de Maringá. Eu tenho uma satisfação enorme em receber o Reginaldo nessa atividade, até porque ele faz parte da primeira turma de estudantes universitários que eu tive na minha carreira, lá na Universidade Estadual de Maringá. Então, Reginaldo, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença e, com certeza, a sua exposição nos ajudará muito. Bem, boa tarde, Sidney, e aos alunos, e bom dia, boa tarde, boa noite aos que forem nos assistir oportunamente pelos canais aí do YouTube, dependendo do horário em que as pessoas acessarem ao vídeo. Bom, atendendo a uma solicitação sua, eu vou fazer um comentário rápido sobre o meu itinerário. Eu entrei na graduação em História em 83, nós nos conhecemos em 85, né? E me graduei em 86. Então, eu estudei no período final da ditadura, e eu sou de uma geração de estudantes que foi impactada pela literatura que já saía naquele momento sobre a ditadura que estava acabando, a literatura memorialística, do Gabeira, do Sirkins. E, de certa maneira, a minha trajetória profissional ela foi balizada por aquilo que eu vivi e li naquele período. Eu destacaria 3 livros desse período, que, de certa forma, dão uma síntese da minha trajetória. Na época, eu não sabia que eu seguiria esse caminho, mas, olhando de trás para frente, a gente identifica. Nas universidades, a gente, vez ou outra, tem que fazer um memorial, né? E, ao escrever o memorial, fui percebendo essas frequências. O primeiro livro, e talvez o mais importante, é O Brasil Nunca Mais. Eu sou da geração que estava na graduação quando foi editado o livro Brasil Nunca Mais. E sofri todo o impacto daquele momento, do debate que ele ensejou sobre a ditadura que tinha acabado naquele momento, né? Já era o governo Sarney. O segundo livro é o livro do professor Daniel Arão Reis, do qual ele é organizador, juntamente com um ex-militante de esquerda chamado Jair Ferreira de Sá, que é o livro Imagens da Revolução, que é uma coleção de documentos da esquerda que enfrentou em armas a ditadura. O Jair Ferreira de Sá era dirigente da organização Ação Popular, que é a organização que eu estudo como objeto principal das minhas pesquisas de pós-graduação. E o terceiro livro foi publicado também naquele período, ele é de autoria de 2 ex-dirigentes da Ação Popular, o Aldo Arantes, ex-presidente da UNE, e Haroldo Lima, sobre a história da AP, Ação Popular. Eu, como era um jovem católico no momento, ligado às pastorais universitárias da juventude, eu tive interesse por ler esse livro. Eu não sabia que seria meu objeto principal de pesquisa depois, mas foi o que aconteceu. E, à medida que eu me graduei, né, eu me enveredei sem ter noção de que esse era um campo de pesquisa que iria se sedimentar no que a gente chama hoje de história do tempo presente, né, estudando a ditadura, que estava acabando,
e segui nessa direção até hoje, né? Então, as minhas pesquisas, as principais, dizem respeito ao período da ditadura. O principal da minha obra é sobre a ação popular, essa organização, que eu comecei a estudar de uma maneira entrelaçada com a história regional. Eu comecei estudando uma greve que ocorreu em Maringá em 1968, uma greve geral, e ela foi comandada por dirigentes da Ação Popular em contato com lideranças sindicais aqui de Maringá e da região. Então, esse foi o mecanismo pelo qual eu fui aprofundando as pesquisas. Nesse caso também, eu acabei produzindo muitos materiais que relacionavam a ditadura à região, participando de atividades da agenda da Comissão da Verdade, aqui em Maringá, no Paraná, como pesquisador acadêmico, né, que tinha produção, que tinha pesquisa, que orientava pesquisas a esse respeito. E acabei depois reunindo vários textos que entrelaçavam a ditadura com a região, num livro que eu produzi, chamado A Face Esquerda da Cidade, que aborda, né, as atividades desses partidos aqui na região de Maringá. Sobre a ação popular, eu produzi uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado e muitos artigos sobre temáticas variadas, mas alguns dos principais que eu publiquei nos últimos tempos dizem respeito à questão dos direitos humanos, tendo como objeto específico a militância da ação popular, né? Mas, aos que tiverem interesse em conhecer mais a história da AP, Ação Popular, eu publiquei esse livro chamado Histórias da AP, histórias no plural mesmo, porque eu abordo nesse livro como a ação popular ela foi atualizando a sua identidade. Ela nasce como uma organização que se declara revolucionária antes de 1964, mas numa primeira fase muito comprometida com o projeto de reformas sociais do governo Goulart. E depois de 64, ela passa por um processo de radicalização política, como tantas outras do período, e inicialmente tinha uma orientação mais eclética. Ela foi composta fundamentalmente por jovens oriundos da esquerda católica, e depois, nessa primeira fase, ela mesclava o catolicismo de esquerda com o marxismo de viés humanista e o existencialismo. Depois de 64, no processo de radicalização, então ela adere ao marxismo-leninismo, e dentro do marxismo-leninismo ela vai procurar se posicionar. Então, há momentos que ela está mais próxima da Revolução Cubana, depois adere à linha maoísta, e nos anos 70, a maior parte dos militantes e dirigentes participa de um processo de incorporação ao PCdoB, o Partido Comunista, por causa das afinidades políticas, para ter um partido maior, e outro setor que era minoritário persiste na organização e acaba participando, em 1980, da fundação do PT. Então, o livro tem 6 capítulos. Um capítulo principal e mais amplo, que poderia ser um livro à parte, ele aborda como a AP foi atualizando a sua memória e a sua identidade a partir dessas mudanças que ela promovia, né? E os outros 5, eu escrutino as memórias dos principais dirigentes sobre cada um desses caminhos, né? Por isso que o título está no plural, Histórias da AP. Ele oferece um leque amplo de debates sobre as disputas de memória a respeito dessa experiência, né? E diversificando assim, a minha produção sobre a ditadura, um outro livro que eu publiquei, esse mais próximo aí de Santa Catarina, este livro aqui sobre um militante chamado Arno Price, de uma família alemã de Forquilinha, que na época era distrito de Criciúma. E o Arno ele teve uma relevância nessa agenda dos direitos humanos, porque ele foi assassinado em 72, ele participava do agrupamento do Carlos Marighella, inicialmente. Ele foi estudar direito em São Paulo, Largo de São Francisco, se envolveu com o movimento estudantil, era próximo ao PCB, e depois
participou da dissidência estudantil, da fundação da ALN, e quando ele foi assassinado, ele integrava o Molipo, né, que era uma organização derivada da ALN, e neste livro, que é oriundo de uma dissertação de mestrado, de uma orientanda minha, ela defendeu em 2010, depois nós reescrevemos o livro, o texto inteiro, incorporando documentação que ficou disponível na década de 2010, e nós abordamos várias facetas, né, desde o engajamento dele, mas também como aconteceu a morte e a busca que a família promoveu. Foram 20 anos de busca dos restos mortais, o sepultamento, o processo de reparação dentro da justiça de transição. Então, muito do que eu vou abordar aqui está escrito neste livro, né, em que a gente analisa de ponta a ponta essas questões, né. E eu tenho me dedicado, sim, a essa questão dos direitos humanos, escrevendo, mas também participando, como eu citei, né, a gente teve interface com a Comissão da Verdade, aí nós acompanhamos a agenda, ajudamos a organizar a agenda aqui em Maringá e na região, participei até de restituição simbólica a mandatos de pessoas que foram perseguidas, né, tínhamos um vereador na cidade. Então, o meu envolvimento com a temática é acadêmico, mas é cidadão, que é uma coisa incontornável aí na história do tempo presente, né? A gente sempre está tentando interferir também nos assuntos mais importantes da política nacional. Tem muitas coisas publicadas, vocês podem, né, acessar pelos mecanismos de buscas, né, além desses que eu compartilhei, e eventualmente a gente pode conversar a respeito depois, pelos mecanismos de contato, caso vocês tenham interesse em aprofundar esses temas, né. Eu creio que para uma apresentação inicial, Sidney, né, esses dados são suficientes. A gente poderia agora fazer a passagem para o tema do nosso encontro. Ok, Reginaldo, muito obrigado. Então, por favor, sinta-se à vontade para abordar a temática da forma que melhor lhe convier. Quando o Sidney me convidou, eu não sou um pesquisador do tema Guerra Fria. Agora, os temas que eu investigo, eles estão completamente inseridos na Guerra Fria. Então, o que eu vou procurar fazer é falar a partir da perspectiva do meu trabalho. Eu não vou conceituar a Guerra Fria, coisas do tipo, porque isso vocês já viram em outras aulas, ou com o professor Sidney, ou com algum convidado. Eu vou falar das minhas pesquisas sobre a ditadura em duas temporalidades. Uma temporalidade em que existia objetivamente o que se chamou de Guerra Fria, e outra temporalidade mais próxima em que não deveríamos falar em Guerra Fria, mas ela continua a orientar, os parâmetros da Guerra Fria continuam a orientar determinadas políticas, especialmente de direitos humanos, decorrentes do passivo de violações que a ditadura cometeu, né? Então, tecnicamente, né, se a gente puder usar esse termo, a Guerra Fria teria acabado em 1991 com a extinção da União Soviética. E nós vivemos já como adultos e professores universitários, Sidney e eu, a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, né? Como curiosidade a vocês, eu digo assim que em janeiro de 1990, o professor Sidney e eu estivemos numa mesa com dirigentes partidários da esquerda e sindicalistas para discutir o que aconteceu no leste europeu, né? E eu era um garoto de 25 para 26 anos na época, eu não era professor universitário, eu atuava no ensino fundamental, mas eu fazia parte da mesa também. O que a gente ia abordar? A gente estava abordando a história do tempo presente, né? Com a mais elevada temperatura ali. Esse debate continuou, foi muito vivo nos 2 anos seguintes, até o fim da União Soviética, e mudou um pouco a agenda por causa da questão do neoliberalismo, da globalização. E essa é uma pergunta, mas faz sentido
discutir Guerra Fria depois de 1991, supondo que alguém tivesse dúvida, né, sobre a pertinência, as ressonâncias no Brasil contemporâneo são tão fortes que dispensam essa dúvida no momento, né? Com esse revival da direita, ou essa ascensão da nova direita, a gente viveu plenamente uma temporalidade de um imaginário de Guerra Fria, mesmo sem ter a geopolítica que deu origem a esse conceito, né, de geopolítica internacional, né? E vocês, muito jovens, que nasceram depois do fim da União Soviética, não sei se tem alguém que tenha 31 anos aí, né, tem que ter quase 40 para lembrar que a União Soviética existiu, assim, como vigente, e não como leitor. Não sei se tem algum de vocês tem 30 anos, pelo menos, então vocês nasceram já numa época que não existia a União Soviética, mas vocês viveram plenamente aí nos últimos 4 ou 5 anos o imaginário da Guerra Fria, disseminado pela nova direita brasileira, que escolheu o novo alvo, o Partido dos Trabalhadores, como foco de uma cultura fortemente anticomunista, né, atualizando. Faz sentido identificar no PT um alvo da política anticomunista? A nova direita faz, né? E isso tem consequências não apenas na fragilização política eleitoral do PT, mas em políticas que não são partidárias e que vinham sendo sedimentadas lentamente em relação ao passivo das violações aos direitos humanos cometido pela ditadura, já que o governo anterior, comandado pelo presidente Jair Bolsonaro, ele era não apenas de extrema-direita, né, proto-fascista, mas cultuador da ditadura de 1964, embora ele, como acontece com essa nova direita, não nominasse a ditadura de ditadura. Ele fala em regime, movimento, coisas do tipo, né? E vão buscar no passado toda a autodenominação do movimento de golpista de abril de 1964. Então, revitalizou isso tudo. E o PT, que não existia em 64, passou a ser o grande alvo. O professor Rodrigo Pato tem um capítulo, tem um texto que ele publicou recentemente sobre o anticomunismo voltado ao PT, já que no livro clássico dele, a cronologia acaba antes, né? Mas ele atualizou mostrando a atualidade dessa cultura anticomunista voltada ao PT. Mas o que nos interessa mais diretamente aqui é a repercussão na questão da política de direitos humanos, né? E existe uma espécie de paradoxo, porque se a gente for considerar assim, quais foram as medidas efetivas de justiça de transição no Brasil, apenas uma, e muito precária e contestada, é anterior ao fim da União Soviética, que é a Lei da Anistia de 1979. Todas as outras medidas são posteriores. A segunda é a Lei 9.140/95, 1995, já no tempo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Essa lei foi atualizada com medidas parciais ao longo dos 8 anos do presidente Fernando Henrique Cardoso. E depois tivemos, nos governos do PT, a edição do Plano Nacional dos Direitos Humanos 3, do qual deriva a convocação da Comissão Nacional da Verdade, né? E, em tese, deveríamos ter uma tranquilidade maior pelo distanciamento histórico, né? As coisas estão mais frias, para tocar em temas tão sensíveis, mas não foi assim, né? Num dos capítulos, num dos artigos que vocês leram, eu descrevo várias dimensões conflitivas da instauração da Comissão Nacional da Verdade, né? Bom, mas partindo de um dado assim, que vale para o dia 11 de outubro de 2023, às 14 horas e 34 minutos, que o relógio assinala aqui na tela do computador, neste momento, o governo federal, comandado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
ele, ele avalia quando e como reinstituir a Comissão Especial sobre os Mortos e Desaparecidos, que foi desativada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no apagar das luzes do seu governo em 2022. Né? Então, quase um ano depois, o governo federal não reinstituiu. Como ele não revogou a lei, quer dizer que não precisa fazer uma nova lei. Basta reinstituir a Comissão Especial sobre os Mortos e Desaparecidos. Né? E por que o governo não faz isso? Parece fácil, né? Basta um decreto do presidente da República, mas é que há situações políticas delicadas, sensíveis. Né? Na vida intelectual, a gente, às vezes, assim, a gente depara com a pergunta de como e até onde fazer a crítica. Eu vou citar dois parâmetros. O grande professor Milton Santos, geógrafo, participando de uma Roda Viva, um programa Roda Viva, alguém fez uma pergunta para ele, ele deu uma resposta bastante sofisticada, complexa, sim. E só que não tinha personalidade prática. E aí a pessoa perguntou, mas como é que coloca tudo isso em prática, professor? Ele falou assim, eu não sou dirigente partidário, eu sou um professor, eu sou cientista, eu sou acadêmico, então eu tô analisando o tema desse prisma. Eu não sou candidato, eu não sou governador, não sou presidente, então eu não posso limitar a minha crítica a esse parâmetro. Né? Eu tenho que criticar as limitações das ações dos agentes políticos. O Raymond Aron, que era um intelectual de direita da França, e ele tem livros publicados no Brasil, ele dizia que só tudo que ele falava, tudo que ele escrevia, tinha o parâmetro que ele considerava que ele poderia fazer se fosse agente público. Né? Então, dá para criticar o governo? Claro que dá, né? Porque o governo tinha um compromisso, um ano já de ações e até agora não foi restituído. Mas a gente tem que tentar considerar também quais são os limites políticos momentâneos, até para calibrar a crítica. Né? Não deve ser fácil, quer dizer, toda a tensão do governo Bolsonaro, que o Bolsonaro criou, ela não foi desativada. Né? O governo atual começou com uma tentativa de golpe de Estado, no dia 8 de janeiro. Né? Então, a tensão com o aparato militar, tudo isso existe ainda. Né? Se eu tivesse que escrever, eu criticaria o governo, mas eu faria mediações, né? Faria mediações, porque o professor Cisne e eu já fomos dirigentes políticos, né, de partidários, sindicais, a gente tem um pouco esse parâmetro de como é que pensa quem está na operação concreta da política. Mas esse é um dado, assim, muito importante, né, para a gente pensar, né? Se é uma resistência dos militares, do que os militares têm receio? Né? Eles não concordaram com a Comissão da Verdade e qualquer ação que mexa com o passado da ditadura é uma ação que pode assolar os sentimentos dos militares que persistem, nunca fizeram autocrítica e, ao que tudo indica, nunca farão no Brasil, pelo menos essa geração, sobre o golpe de 64, que eles continuam chamando de Revolução Democrática, e sobre o contencioso que houve depois, decorrente da ditadura. Né? Eles continuam se considerando heróis nacionais e qualquer tentativa de mexer com esse passado é rotulado, como vocês veem a farta nas mídias sociais, como uma história comunista. É você contar a história a partir do olhar dos comunistas que perderam a guerra naquele período. Então, a grande mágoa deles, inclusive foi vocalizada mais de uma vez, é de que eles salvaram o Brasil do comunismo em 64, derrotaram a esquerda revolucionária comunista entre 68 e depois, tiveram um gesto magnânimo. Eu não estou fazendo ironia, não, né? Embora possa parecer irônico, mas é assim que eles se enxergam.
foram magnânimos ao conceder uma anistia em 79 e permitindo a volta ao país de comunistas e a liberdade de outros que estavam detidos. E esses caras mudaram a estratégia, se infiltraram no poder, chegaram a ganhar a presidência da República e queriam fazer uma revanche contra eles, né? Então, em vez de cultuar os heróis que salvaram o Brasil, o povo acaba cultuando os traidores da pátria, no linguajar deles. É assim que eles veem a história do país, né? Então, é uma disputa que parecia que estava esfriando num determinado período, mas que hoje é muito, muito aquecida. Ela atinge... E essa polarização é claramente tributária do imaginário da Guerra Fria. Disso se depreende que, embora a geopolítica da Guerra Fria não exista, nos termos que a gente conheceu, o que o mundo conheceu até 1991, o imaginário continua a presidir, isso vai mudam os atores e os objetos, né? Antes era o comunismo da União Soviética, de Cuba, né? Hoje é o bolivarismo, é a Venezuela, Cuba ainda persiste no imaginário, não é mais o PCB, é o PT, né? Então, essa política binária do anticomunismo, ela inclusive simplifica, né? É mais fácil de você regimentar, porque é mais fácil você mobilizar pelo medo do que pela adesão. E quando você tem uma explicação binária, você está dispensado de explicar a complexidade do mundo, né? Trabalhar com um certo tipo de maniqueísmo, né? Bom, então faço essa constatação, né? No momento em que nós falamos, o governo vive esse dilema. Não é o único, né? Há outros dilemas. Mas esse debate nos remete a 64. Eu vou pontuar alguns momentos a partir de 64 para falar dessa ressonância da Guerra Fria nas questões dos direitos humanos, né? Bom, a identidade de quem tomou o poder em 64 é de quem salvou o Brasil do comunismo, né? Isso não tem sustentação historiográfica. O professor Caio Navarro de Toledo, num belo texto, né, ele escrito em 2004, ele já criticava o revisionismo histórico. O revisionismo não é uma coisa nova. Quando eu falo revisionismo, no sentido que o professor Caio atribui ao termo, não é um acúmulo de pesquisas acadêmicas que ampliam e retificam o olhar sobre o passado. É uma deturpação do passado à luz de uma ideologia presente, né? É assim que ele utiliza o termo, e é um dos usos que instrui esse debate, né? Nesse texto, ele estava criticando a ideia de que havia uma equiparação entre a esquerda e a direita, com dois segmentos antidemocráticos em 64, o que legitimava uma intervenção militar, né? É a introjeção naquela conjuntura da ideia dos dois demônios. Ninguém tinha compromisso com a democracia no Brasil em 64. Então, ele demonstra, primeiro, que o governo Goulart era um governo que tinha uma robusta agenda de direitos sociais e políticos, de expansão. Não dá para equiparar os dois segmentos ali, né? E de resto, não havia nenhum plano, nem de Goulart se perpetuar no poder, e nem de a esquerda tomar o poder. A esquerda, como se mostrou, como se percebeu, não teve força para resistir ao golpe, quanto mais de fazer um golpe para a tomada do poder. Então, essa ideia de que o comunismo batia a porta é uma posição imaginária, mas não quer dizer que ela fosse falsa. Não era falsa porque ela mobilizava, as pessoas acreditavam nela, né? O professor Rodrigo Pato, no livro dele sobre o anticomunismo, ele pergunta por que o anticomunismo não era mobilizador num determinado momento e um ano depois era mobilizador, como foi a ponto de levar a gente para a rua para a derrubada do Goulart. Não significa que todo o país quisesse. As pesquisas mostram que não, que o Goulart tinha popularidade e tinha força política, mas não teve a capacidade de resistir ao golpe ali, né? Bom,
A ditadura de 64, eu não diria que ela fosse uma ditadura envergonhada, como escreveu o Hélio Gaspari, mas ela procurou fazer uma arquitetura bastante complexa para o exercício do seu poder, para não parecer uma ditadura. Ela procurou se institucionalizar em mais de uma conjuntura. Isso foi feito pelos primeiros atos institucionais, mas a partir do quarto ato institucional, os procedimentos autoritários foram incorporados ao ordenamento jurídico do país, né? Foi feita uma reforma da Constituição. Então, os militares de 64, eles tinham essa necessidade de construir uma imagem legalista para que o país não parecesse uma ditadura, né? É possível até que eles fossem sinceros nessa autoimagem, né? O que não desfaz o fato de que havia uma ditadura no Brasil. Não se mede uma época pela representação que as pessoas fazem de si próprias. Isso é um dado da realidade, não é a realidade toda a ser escrutinada, né? Mas nessa primeira fase, eles desencadeiam os inquéritos policiais e militares, caçam os direitos políticos, dissolvem os partidos, etc., né? Isso que vocês já devem ter estudado mais de uma vez. Mas havia uma margem elevada de institucionalização, né, dentro dos próprios IPMs. Então, a gente precisa investigar esses materiais para entender como é que a Guerra Fria tinha ressonância nisso, né? A institucionalização, de certa maneira, era uma ressonância da Guerra Fria. É uma revolução, entre aspas, democrática contra uma revolução comunista, que existia como um fator de mobilização do conservadorismo nacional, né? O fato de não haver uma revolução em curso não retira o aspecto mobilizador, né? Desse ponto de vista, o bolsonarismo foi bastante pedagógico para nós, né? Se as pessoas acreditavam que o governo Lula distribuindo Bolsa Família era comunista, em 64 o mundo estava muito mais aquecido, né? Com a emergência da Revolução Cubana ali, né? Então, ali era mais espalhar o medo ali, era muito mais concreto do que na década de 2010, como a gente viu recentemente, né? Agora, esses IPMs, se vocês forem estudar, eles estão todos na internet, todos, eu não diria assim, mas os que estão vinculados aos processos do Brasil Nunca Mais estão na internet, vocês podem, inclusive, baixar os processos, além de acessar, podem baixar, guardar, para pesquisar. Houve uma criminalização de atividades que, antes de 64, cabiam no ordenamento jurídico. Eu fiz um estudo aqui sobre um IPM da região, em que foram indiciados 5 personagens da cidade que eu moro, um vereador, 2 sindicalistas, e um advogado e um comerciante. Todos eles tinham alguma ligação com o PCB, né? Mas, assim, que crime que eles cometeram efetivamente? O vereador foi condenado porque defendeu o favelado. Tinha uma favela aqui, o prefeito mandou lá as máquinas da prefeitura derrubarem as favelas. Naquela época não tinha política de proteção social, né? As coisas se resolviam meio na marra mesmo. Então, uma das acusações ao vereador é de que ele estava obstruindo a propriedade privada, porque ele foi lá defender os favelados contra a desfavelização forçada que o prefeito patrocinava naquele momento, né? Acusado de estimular greves, insuflar a luta de classes. Mas a greve é um instituto que existe em país democrático e que era praticado dentro da lei no Brasil, até o advento da ditadura, né? Havia regras para que acontecesse. Então, eles foram criminalizados. 2 foram inocentados, né, que interagiram com os processos, os outros 3 foram condenados, né? Por que você criminaliza a luta social? Ideologia da segurança nacional, e você vai compreender isso à luz do imaginário da Guerra Fria, né? Aí você tem as reformas da legislação de segurança nacional, porque neste momento ainda vigorava a lei de 53. É importante lembrar que a lei de segurança nacional no Brasil, ela começa lá na antivéspera do Estado Novo, na década de 30, quando Vargas quis esvaziar, primeiro, o sindicalismo que
insistia em resistir ao controle estatal, e segundo, a Aliança Nacional Libertadora, a Frente Antifascista de Esquerda, que existia nos anos 1930. Então, ele cria a Lei de Segurança Nacional, chamada de Lei Monstro, a seu tempo ali. Ela foi atualizada em 53, no governo dele, e foi sucessivamente atualizada dentro da ditadura, aí já dentro desse imaginário mais recente aí da pós-revolução cubana no continente, né? Há alguns temas delicados aí, porque busca-se, às vezes, o debate de que, especialmente a direita alega isso, de que o governo reagiu à violência ascendente da esquerda, mas eu, ao fazer esse livro aqui, sobre o Arno Praz, eu reli as coisas que o Marighella escreveu antes de fundar a ALN, a Ação Libertadora Nacional. O Marighella, ele escreveu 2 textos entre 65 e 66, e ele lançava o seguinte problema: se a gente não fizer uma resistência armada, a ditadura vai se institucionalizar, vai tornar normal o novo normal na linguagem de hoje, né? Que é o que os militares sempre quiseram fazer, incorporar ao arcabouço jurídico do país a visão de mundo deles, os limites da participação política institucional. E eles fizeram isso, né? Foi a Constituição de 1967. Depois tentaram fazer de novo. Então ele lançava esse desafio. Eu não vou aqui defender que quem estava certo no debate, se devia pegar em armas ou não, para fazer resistência à ditadura, qual era a medida mais efetiva. Mas a questão que o Marighella propôs, ela era muito pertinente. A não resistência, a acomodação, levaria a que os militares institucionalizassem o seu regime como se fosse um padrão de normalidade institucional para vigorar indefinidamente no país, né? Eu saliento isso porque há uma tendência de fazer uma crítica muito unilateral àqueles que escolheram o caminho das armas para a resistência, mas como um dado para a reflexão, é importante lembrar que quem desmoralizou o caminho das reformas no Brasil, na América Latina não foi a esquerda. Todos os governos reformistas da América Latina caíram, todos, né? Então, o caminho das reformas ele foi tentado pela esquerda e sempre foi obstruído por ações de contra-insurgência, como na linguagem de quem dá o golpe de Estado, no Brasil, no Chile, etc., né? Então, aqueles que queriam fazer uma resistência à ditadura, eles tinham uma espécie de síndrome do mito de Sísifo. Nós vamos propor a redemocratização para votar 64, para tentar fazer reforma para sofrer um outro golpe de Estado. O mito de Sísifo é aquele mito que o cara empurra a pedra até o topo, a pedra desce, e no outro dia ele tem que empurrar de novo, e eternamente é o mesmo dilema, né? Então, eu não digo que fosse o melhor caminho, nem o pior. Eu estou dizendo que era um dilema real, vivido naquele momento, né? Mas é verdade também que os revolucionários, eles queriam implantar um regime pós-revolucionário. Então, esse é um dado que precisa ser debatido. Não para justificar a violência que a ditadura encetou, desencadeou, mas para entender os dilemas políticos do período, né? Aí vem o AI-5, o recrudescimento da ditadura, mas o AI-5 não vem porque a esquerda estava em armas. O dilema do AI-5 começa bem antes. É verdade que perto do AI-5 houve a descoberta da organização do Marighella, já havia ações armadas que não eram bem identificadas, mas a literatura mostra a farta que o dilema do AI-5 está desde o começo do ano. Foi a luta de rua mesmo, né? Então, a ideia de que a violência ela foi reativa, a violência do Estado, não se explica. Primeiro, porque eles que deram o golpe de Estado, eles fizeram 4 atos institucionais, reformaram a Constituição, e as primeiras exigências de participação, de greves, de passeatas, etc., houve um ensaio, né, na linguagem deles, de salvar a Revolução
de 1964. O AI-5 não é uma consequência de um fato específico, né? Havia uma disputa entre eles sobre o recrudescimento do regime, né? E aí tem o crescimento das violações aos direitos humanos. Não começam ali, morreu gente em 64, havia tortura. O Márcio Moreira Alves publicou um livro entre 65 chamado 66, chamado só por tortura mesmo, né? Não me lembro o nome do livro agora, em que ele examinava as prisões da primeira fase, identificava a prática de tortura e assim por diante, né?